O forró pé de serra ou forró tradicional é o forró que vem da época que foi difundido por Luiz Gonzaga a partir da década de 50. Então esse forró já existia no Nordeste e veio para o Sudeste. A partir do Sudeste conquistou o Brasil mais ou menos por essa época. Nessa época o forró era tocado com o regional, que era, além da zabumba, triângulo e sanfona, tinha cavaquinho, violão de 7 cordas, ganzá, pandeiro e alguns outros instrumentos de percussão. Conforme foi evoluindo, Luiz Gonzaga definiu que a menor formação para se executar o forró seria a formação de trio. Mas nas gravações de forró tradicional, a maior parte das gravações tem contrabaixo, tem outros instrumentos que dão aquela arredondada na gravação. Então não necessariamente por ser forró pé de serra não pode ter isso ou não pode ter aquilo, depende da colocação do instrumento dentro da música. No final dos anos 80, começo dos anos 90, surgiu o forró eletrônico ou forró moderno, que hoje chamam de forró estilizado, enfim, tem várias nomenclaturas, mas foi um forró que evoluiu a partir do forró pé de serra. E aí foi nesse momento, final dos 80, começo dos 90, que se sentiu a necessidade de ter uma nomenclatura para o forró tradicional e uma nomenclatura para o forró moderno, o forró novo que estava surgindo naquela época, que era o forró de banda, que tinha uma outra roupagem, um outro tipo de levada em função da bateria, teclado e tal, e acabou que, por causa de uma coletânea que estavam lançando nessa época, eles definiram essa coletânea como forró pé de serra, que era um forró que vinha lá do pé da serra, um negócio simples e tal, e aí passou a ser o forró mesmo, ser o forró moderno. Então esse forró pé de serra e o forró. Conforme foi passando, no final dos anos 90, surgiu o movimento do forró universitário. Esse movimento tinha como diferença as letras, a temática das canções, que eram mais urbanizadas do que as canções que a gente costuma ouvir no forró tradicional. Mas a roupagem era semelhante. E essa foi a diferença básica. Então, durante alguns anos, o forró universitário e o forró tradicional ficaram ali juntos. Conforme o forró universitário começou a perder espaço dentro da mídia, começou a deixar de ser aquela música de massa, né? E aos poucos, o próprio público foi se organizando e o público que persistiu no forró acabou se identificando mais com os trios. Eu acho que foi mais ou menos nesse momento que surgiu esse movimento que o pessoal chama de roots. Por exemplo, a gente criou o Rootstock em cima já de uma brincadeira que falava que eu sou roots. Então vamos fazer o Woodstock do forró. Ah, vamos, como é que vai chamar? Vai chamar Rootstock. Então foi uma brincadeira de palavras, mas digamos que a nomenclatura roots já circulava no nosso ouvido naquela época. O público começou a se identificar e se apaixonar, e a gente acabou tendo um público que não era massa, que não era gigante a quantidade de público, não era muita gente, mas quem estava lá era absolutamente apaixonado pelo forró, e ainda é. Então eu acho que o lado positivo aí desse movimento roots é essa paixão, né, que as pessoas têm pelos ídolos, né, forrozeiros, e a disposição que esse povo tem de conhecer os detalhes aí da vida do cara, da carreira do cara, dos discos que ele gravou e tudo mais. Então você vê o cara chegar num forró e o cara vai lá com um disco de vinil, pô, quero um autógrafo, pô, nem eu tenho mais esse disco, né? E vai lá, assina, conta uma história daquela época. Eu vou pedir pra Nosso Senhor deixar eu rever meu Belém de Maria.